Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem o grande prazer, a honra de ter aqui com a gente o professor André Minto. A gente estava conversando aqui nos bastidores, quanto tempo já ele tem de experiência usando, né, as resinas da Carisma. Então é muito gostoso de ouvir a trajetória assim de experiência dele com a resina e vai ser com certeza muito rico que ele vai poder mostrar para a gente aqui nessa aula de hoje. Professor, mais uma vez eu já te agradeci, mas eu queria te agradecer de novo aí agora com todo mundo presente. Obrigada, você sempre super solícito, sempre aceita prontamente os nossos convites aí para dar sua contribuição e que para a gente é tão rica, né? Então, queria te agradecer muito. Sei que o consultório é uma atividade que te demanda bastante, ainda mais agora nessa época do ano, que é final de ano, todo mundo quer sair com um sorriso bonito, né? Para as férias, para as festas de final de ano. Então, eu queria te agradecer, o meu agradecimento super especial por você estar aqui com a gente há tanto tempo e por ter aceito ficar com a gente. Antes de falar um pouquinho, né, sobre o currículo do professor, eu queria só pular essa etapa para dar alguns recadinhos, né? Ó, já tem gente interagindo aqui com a gente. Marcelo Salles, não sei se ele te conhece, professor, mas ele está falando boa tarde, obrigado por nos ensinar, sempre aprendendo. De repente, algum aluno aí que já passou pela tua trajetória de professor. E eu queria, obrigada até pela interação aí. Queria só dar alguns recadinhos bem rapidinhos, né? Para quem não está chegando aqui com a gente pela primeira vez nessa plataforma. Esse webinário acontece, então, nessa plataforma GoToWebinar. A gente deixa o microfone desativado, eu sempre falo isso, mas é mais por conta de não haver ruído, interferência que possa atrapalhar aí o áudio, né, do professor e a gente, por consequência, não entender muito bem a aula. Então, a gente deixa desativado, mas é bem importante dizer que todas as perguntas que vocês quiserem fazer, comentários e tudo mais, vocês podem fazer nesse campo de perguntas, e eu já combinei com o professor André que eu vou mediando essas perguntas à medida que elas forem chegando, passo para ele e ele vai respondendo, tá? Queria falar para vocês que também a gente deixou disponível aí os folders, né, da linha de materiais restauradores, então tem a Carisma Classic, Carisma Diamond, os adesivos, tá? Então, durante a aula toda, vocês têm a possibilidade de fazer o download e salvar esses materiais aí no computador de vocês, tá bom? Então vou partir aí agora para a apresentação do professor. A aula de hoje vai ser sobre restaurações com resina composta, detalhes que fazem a diferença no dia a dia. E o professor Marcelo, para quem não conhece, é especialista em dentística pela Unesp de Araraquara, mestre em dentística também pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, doutor em dentística pela FAUSP, né, a faculdade daqui de São Paulo, da USP, é professor responsável pelo curso de atualização em odontologia restauradora e estética na PCD de Ribeirão Preto, deu aula durante muitos anos também na USP, na especialização, né, da USP de Ribeirão Preto, e atua aí, tem uma trajetória de clínica aí bastante longa, não vou nem falar quantos anos, aí você fala se você quiser, professor. É uma das credenciais, né? É verdade. Há mais de 30 anos aí de experiência clínica. Então, eu queria deixar vocês nas mãos do professor e aproveitem para tirar as dúvidas. Ele tem muito conhecimento para compartilhar. Então, se vocês quiserem, coloquem as perguntinhas no campo de perguntas que eu vou mediar. Então, agora eu vou te dar o compartilhamento de tela, professor, e vou ficar aqui nos bastidores, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. E eu já te Tá ok. falo se a hora que a gente estiver enxergando tua tela. Estamos vendo, professor. Tá Tá tudo aparecendo? certinho por aqui. Tá, Tá o tudo certinho. som tá bom? Tá Conseguindo ótimo. ouvir? Tá Sim, tá joia. ótimo. Hum.
Só uma coisa que a gente conversou bastante nos bastidores, esqueci de perguntar, quanto tempo eu tenho? 1 hora ou 1 hora e meia? 1 hora, professor, 1 hora. Então tá certo. Bom, boa tarde a todos que estão presentes aí e também vou deixar aqui meu boa tarde para aqueles que assistirão essa webinar, né, que ficará gravada. É uma satisfação muito grande poder falar, principalmente a convite da Coolzer, né? Eu sou formado aqui pela USP de Ribeirão Preto mesmo e dia 17 de dezembro agora se completam 35 anos, né? Então, formei em 1988 e comecei a trabalhar com materiais da Cuser em 90, né, numa época que ainda existiam poucas resinas fotopolimerizáveis, que é o tema que nós vamos apresentar na webinar de hoje. Então, agradecendo novamente a presença de todos, como a Patrícia falou, vocês podem, através do chat, fazer as perguntas pertinentes a qualquer momento que a gente vai respondendo aqui, ok? Muito bem, a gente sabe que hoje as resinas compostas, elas, ao longo do tempo, elas foram sofrendo modificações, sempre numa busca de associação entre a resistência e estética. Houve uma época, lá no começo, que não existiam resinas de dentina, para vocês terem uma ideia, né? Eu costumo falar nos meus cursos que era uma época da odontologia estética bastante fácil, porque ninguém se preocupava com cor, né? As cores não batiam e isso era uma constante. Então, todos os profissionais sabiam, os pacientes também sabiam, então era muito fácil. Você fazia a restauração, dava a forma e acabou, ficava do jeito que ficou, né? E a resina, ela evoluiu, obviamente, ao longo dos tempos, juntamente com os sistemas adesivos, e atinge-se um momento em que não há tanta preocupação com a resistência do material no que diz respeito à quantidade de carga, né? Às vezes você fala assim, quanto mais carga tem a resina, melhor, ela vai ser mais resistente. E isso é em termos, porque uma resina com uma alta concentração de carga, ela pode se tornar muito rígida, né? E perder a resiliência, que é uma das propriedades fantásticas aí da resina composta. Então, nós temos uma quantidade de carga que, na maioria dos materiais hoje, gira em torno de 60% a 70%, né? E há uma busca, então, muito grande hoje pela estética. Mas estética no que sentido? No polimento do material? Não, exatamente na composição do material para que ele possa se tornar mimético tanto à dentina quanto ao esmalte de uma maneira bastante prática, e isso os fabricantes têm conseguido, nós vamos poder observar durante a apresentação. Então, vou passar um pouco da evolução, né, dos materiais da Cuser ao longo dos anos, né? Essa resina que vocês estão vendo aí, que é a resina Durafil VS, é uma das resinas mais antigas do mercado, uma resina de micropartículas de alto polimento, né? Indicada para as superfícies vestibulares, vamos dizer assim, no caso de excelência estética. Como vocês estão vendo aí nesse caso, a superfície palatina e a incisal foi reconstruída com resina Carisma, tá? E a superfície vestibular com resina Durafil, onde a gente consegue um brilho que poucos materiais hoje proporcionam, né? Então, uma resina bastante antiga no mercado, com esse potencial e custo-benefício, gente, nós somos dentistas clínicos, né? Custo-benefício não dá para a gente comparar, né? Eu acho que hoje, dentro da odontologia, os materiais da Cuser são os que têm melhores custos-benefícios. Aqui um dos primeiros casos que eu fiz de faceta, né? Que hoje está na moda, aí não é o tema, né? Mas a gente costumava, aliás, como diz todos os livros de odontologia, realizar facetas onde elas devem ser realizadas, né? Como nesse caso é um paciente até bastante jovem que tem esse desvio lateral dessa cor. E nós realizamos aí um facetamento utilizando o sistema Carisma e Durafil, né? Eu não preciso de sair loucamente atrás das chamadas resinas premium, quando o premium deve ser o trabalho que você realiza com o material.
para que você retire desse material as melhores propriedades que ele tem. Então, a gente precisa compreender o material. Então, nós vamos aí uma resina Carisma de dentina, uma resina Durafil de esmalte, algumas caracterizações aqui junto ao terço incisal. Mas, por que eu estou mostrando esse caso antigo? Aí uma vista mais próxima, texturização da superfície, foi utilizado um pino de fibra de vidro, é um paciente jovem, e colega, colega é difícil você falar que vai fazer uma coroa, uma prótese num colega, ele quer, não, restaura aí para mim que tá bom, eu vim aqui para você restaurar. E aí a gente pode observar que essa faceta, aí está a mesma faceta depois de 16 anos, Nossa, mas destruiu a faceta, desgastou, alterou a cor, mas eu quero chamar a atenção para vocês, não foi aplicado nenhum tipo de material de polimento, o brilho, a manutenção do brilho ao longo do tempo. Só a resina de micropartícula consegue isso, Todas as demais você vai ter uma perda de brilho assim em poucos meses. Não vou dizer que ela vai se desgastar ou manchar em poucos meses, mas vai ter uma perda de brilho. Microhíbrida, nanohíbrida, vai acontecer, Então, por isso que essa resina está há tanto tempo no mercado, porque muitos profissionais ainda a utilizam dessa forma, como resina de cobertura, exatamente para ter um brilho duradouro ao longo do tempo. A Patrícia estava falando no começo de experiência clínica, onde eu fui no curso, um cara chegou lá, um bacana, chegou e falou assim, eu não tenho experiência, eu não falo que eu tenho experiência, porque experiência é a somatória dos erros que foram cometidos ao longo do tempo. Aí eu pensei comigo, puxa, eu vim no lugar certo, encontrei o Deus da odontologia, esse aí não erra, Entendeu? Na verdade, a experiência, a gente mais acerta do que erra, Com a experiência clínica e associado ao conhecimento, você consegue ver aonde você errou e corrigir. E tirar as melhores propriedades dos materiais. Nesse caso aí, por exemplo, eu usei a resina Durafil para cimentar a faceta. As minhas facetas, a maioria delas eu cimento com resina Durafil há muito tempo. Sabe por quê? Porque eu não gosto de lambança, eu não gosto de ver aquele cimento veneer, que custa às vezes o olho da cara, espalhando para lá e para cá. Olha aqui, não sei se está saindo na posição correta aí o vídeo, mas o cursor aqui, vocês estão vendo o escoamento da resina Durafil aqui, no assentamento da faceta, isso aí você remove com o explorador, você não tem que ficar passando pincel. Outro detalhe, a faceta se assenta e ela fica fixa no lugar, Todo mundo que cimentou, por exemplo, uma lente de contato, vamos dizer assim, não gosto muito desse termo, que só está preparada a superfície vestibular, a dificuldade que é de você manter ela na posição. E com essa é muito fácil você manter na posição, E um detalhe, vocês sabem que todo agente cimentante, ele se altera a cor depois que você faz a polimerização. A resina Durafil não altera a cor, Aí vocês vejam, façam a conta, o custo-benefício. E não precisa aquecer, viu? Deixa a temperatura ambiente. Quem mora em Ribeirão Preto, por exemplo, em Cuiabá, ela fica quase uma resina flow, com a temperatura ambiente que a gente tem aqui. Então, muito fácil, muito prático usar para cimentação. São coisas que, às vezes, estão como o termo em inglês, off-label, E aí, as facetas depois de cimentadas nesses incisivos laterais. Aí, uma vista da paciente. Vamos ver aí. Aqui. Tá, o caso finalizado. O que essa paciente queria? Ela tinha um sorriso muito bonito, mas queria os laterais mais proeminentes da mesma altura do central. Vai contra os princípios de estética, Alguns princípios de estética, mas estética subjetiva, a gente vai ver aí ao longo dos casos clínicos. Na sequência, uma outra resina bastante utilizada, essa veio depois, pelo menos aqui para nós do Brasil, a resina Carisma, aqui na nova formulação, Carisma Classic. E uma coisa que eu estava comentando com a Patrícia também, eu não gosto de materiais que o fabricante muda, todo ano ele lança um material novo. Era esse, agora é esse aqui. A Carisma, por exemplo, ela teve uma modificação. E ela é uma resina da década de 90, de 1990.
Então, ela teve uma modificação e para melhor, né? Melhorar o quê? A parte de partículas de carga, né? Ela é uma resina que tinha uma translucidez um pouco elevada, melhorou-se bastante a translucidez, você consegue fazer uma classe 3, vamos dizer, mesio-vestíbulo palatina, usando só resina de esmalte, com a Carisma Classic, né? Então, ela melhorou bastante. Aqui, esse caso clínico que vocês estão vendo, uma fratura, é uma associação também de resina Carisma com Durafil. Muito bem. Então, nós temos um material que nós conseguimos fazer uma estratificação dita simples, onde eu faço aquele sanduíche, né? Esmalte na palatina, dentina na parte interna e esmalte na vestibular, e com potencial estético bastante elevado. Vamos acompanhar esse caso clínico aí. Esse caso clínico foi feito com a formulação antiga ainda da resina Carisma, tá? Associada a Durafil. Então, o paciente tinha aqui uma fratura, tinha uma faceta que foi realizada aí há algum tempo, veja aí algumas emendas, né? Enfim, um sorriso bastante antiestético. Era uma aluna da faculdade e quando ela chegou no laboratório, a gente fala, escuta, você é tão bonita, por que você não arruma esse dente aí, né? A gente arruma para você, né? Fazer fotografia, né? Ah, não, olha, eu já tive um traumatismo nesse dente, já fiz tratamento endodôntico, o meu dentista lá falou que não é para mexer, e aí a gente sabe, quando chega no quarto ano, precisa mexer, porque tem fotografia de formatura, né? Então, nós fizemos um clareamento, ela tinha aí o incisivo central B1, lateral B3, o canino também B3, fizemos um clareamento, e aqui, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando de detalhes, né, que podem fazer a diferença. A gente sabe a dificuldade que é de você fazer uma faceta num dente escurecido. Então, todo mundo quer fazer de 10 e, de preferência, dente que já estão clareados, né? Porque aí não tem erro. Aí você dá a forma que você quer, você dá o contorno que você quer, a cor que você quer. Agora, quando você vai fazer um, é difícil, porque você tem que mascarar aquele fundo escuro. E se você tem uma dificuldade, fala, olha, eu tenho uma dificuldade na hora que eu vou colocar a dentina, se eu coloquei muito ou se eu coloquei pouco. Faz o seguinte, faz a primeira restauração, completa a restauração só com dentina, foi o que nós fizemos aí. A gente também tinha dúvida. Nós usamos uma dentina OA1, né? Falar, será que vai cobrir aquele fundo escurecido? Colocamos, maravilha, cobriu. Só que quando você finaliza uma restauração com resina de dentina, ela fica artificial, né? Perde um pouco da vitalidade. Depois a gente vem, desgasta um pouco da face vestibular e acrescenta uma resina de esmalte, que pode ser Durafil, se você quiser ter um brilho bastante grande, ou pode ser a própria resina Carisma, né? No caso aqui, nós utilizamos a Durafil. Olha aí, repreparamos a superfície vestibular, colocamos a resina Durafil, finalizamos o caso, né? Aqui só com acabamento, ainda não está polido, né? Então, foi feito o clareamento, resolvemos o problema da paciente. Aí, a paciente começa a enxergar coisas que antes ela não enxergava. O que ela quer fazer agora? Fechar o diastema, né? Aí você vai fazer a proporção e chega à conclusão que se você simplesmente fechar o diastema, você vai ficar com o dente muito largo, né? E o que você tem que fazer? Você tem que mexer nos incisivos laterais também. Como é que eu faço isso? Mando para o ortodontista, né? Tem técnicas aí bastante simples, que a gente pode utilizar no consultório para pequenas movimentações. Muito bem, já está polido antes, né? Depois aí o dente já polido. Agora o meu problema é aqui, né? Diastema. Então eu faço uma moldagem e vou fazer as medidas no modelo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vou fazer as medidas no modelo para ver se eu consigo fechar esse diastema sozinho ou não. E eu verifiquei que não, né? Que eu vou precisar mexer nos outros dentes de alguma forma. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Aí, depois de finalizado, deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Tá? O que é que nós fizemos aqui? Nós colocamos duas borrachas ortodônticas, uma aqui entre o lateral
tá? E o incisivo central entre o 12 e o 11, e outra borracha de afastamento entre o 22 e o 21, são aqueles anéis, né, de ortodontia. Você põe ele aqui, ele vai ele vai direcionar o 11 para o 21 para mesial. Então, vai abrir um pequeno diastema aqui. Normalmente, esses anéis ortodônticos, eles têm 1 milímetro de espessura, mas eles não afastam 1 milímetro, né? Porque ele perde a força, ele afasta meio milímetro. Então, sobrou um pequeno diastema aqui e um pequeno diastema entre os laterais. E aí nós dividimos o espaço, né? Para poder chegar num padrão melhor. Mas aqui o nosso tema não é tanto técnica restauradora, é resina, né? Então, vocês viram, fizemos um primeiro facetamento com resina de dentina, para ver se conseguia cobrir a cor, né? Que a grande dificuldade, de fato, no caso de dentes escurecidos, é dosar a quantidade de resina de dentina. Aqui uma vista com os dentes secos, né? Para ver a texturização da superfície, tá? Os dentes umedecidos. Uma vista mais próxima, tá? Mais próxima aí no caso de antes e depois daquele elemento 21, tá? Uma vista do sorriso agora, né? Isso é importante, né? A gente vê o sorriso como um todo. Né? Aí o sorriso dentro da moldura, que são os lábios, né? Enfim, conseguimos mudar toda aquela característica usando uma técnica bastante simples, com materiais que nos favorecem, né? E aí nós vamos acompanhando, então, a evolução dentro da era adesiva. O Gluma, né, também é um adesivo bastante antigo já. Sofreu algumas modificações com relação à questão de solvente. Se eu não me engano, ele tinha o solvente como solvente acetona, agora não tem mais, né? Acetona é meio problemática como solvente, né? Tem agora álcool e água. E tem um diferencial que é o glutaraldeído. O glutaraldeído, para quem lembra da faculdade lá, é um fixador tecidual. Então, quando você faz o condicionamento ácido da dentina, para evitar o desmoronamento das fibras colágenas, além de manter a dentina úmida, você conta, então, com a presença do glutaraldeído, que ele fixa, né? Ajuda a fixar aquelas fibras colágenas na posição de malha, para que o adesivo possa penetrar. Então, nós vamos ver também casos hoje com a Carisma Diamond, com a Carisma Diamond One, né? Quem não conhece, esse material vale a pena você ter esse material no consultório, vocês vão ver o potencial desse material, e um modelador de resina. Hoje, nós temos resinas com alta densidade, né? Ou com baixo escoamento, vamos dizer assim. Então, para você modelar de uma maneira mais fácil aquele material, principalmente no caso de uma faceta, uma classe 4, por exemplo, até classe 5, né? Esse material aqui, esse modelador é espetacular. Eu sei que muita gente tem costume de umidificar o pincel no adesivo. Não pode, o adesivo tem solvente e você vai acabar alterando as propriedades da resina. Então, você tem que usar o material adequado. Tá? Então, esse é um material que tem os seus monômeros, mas não tem solvente. Tá? Então, você umedece o pincel, é muito prático de você modelar esses materiais com baixo escoamento. Então, nós vemos aí, como eu falei no começo, né, que nós temos, então, as resinas com uma quantidade de carga baseada entre 60% até 70% no volume, para que ela não perca a sua resiliência. Então, aqui para nós, muita gente pergunta qual que é a diferença da Carisma Classic para Carisma Diamond, né? Existe na Carisma Diamond, na linha Diamond, um monômero novo, que nós vamos comentar a respeito dele, e ela é uma resina nanohíbrida, ou seja, ela tem partículas nanométricas infiltradas na matriz. Com isso, você consegue um material com uma resistência maior, tá? Uma resistência superior e com propriedades estéticas melhores também.
Então, vamos ver aí um caso de estratificação simples com a Carisma Classic usando uma única cor da resina, né? Um caso de um paciente aí que então, o ortodontista tinha uns diastemas, a dentista encaminhou para que a gente fizesse o fechamento desse espaço, a remodelação anatômica desses incisivos, porque ele estava finalizando o caso e para ele ficaria mais fácil. É muito comum hoje a gente trabalhar junto com ortodontistas em fases intermediárias do tratamento ortodôntico, né? Então, com uma única cor, a gente consegue obter, né, uma estética bastante adequada, bastante aceitável. Essa é a Carisma Classic. Talvez se a gente usasse a Carisma anterior, Carisma tradicional, a gente ficasse com uma transparência maior nesses locais onde a resina foi inserida de forma pontual aí, né? Então, é um material que tem uma translucidez equilibrada, a ponto de pequenas restaurações como essa, com um único material, você conseguir fazer sem problema nenhum, né? Olha aí uma vista mais próxima. Né? Daí agora a gente devolve para o ortodontista para ele finalizar o caso, acertar a linha média e tudo mais. Aí uma outra vista, né? E existem casos mais complexos, né? Esse caso veio encaminhado pelo professor Fábio Romano, lá da USP de Ribeirão, né? Professor da ortodontia, né? E essa paciente aqui, ela perdeu o incisivo central, né? É uma paciente classe 3 esquelética, veja aí a posição de mordida habitual dela, olha só, parece o que eles falam, parece uma gaveta aberta, né? Então, ele tracionou o incisivo lateral para a posição do dente 11, né? E falou assim, olha, eu preciso que você reanatomize esse dente, que é o 12, transformando ele em 11, né? E aí, vocês me desculpem, mas aqui já a primeira foto a gente perdeu. Vocês estão vendo aqui, já tem uma resina aqui, ó, né? Então, numa primeira etapa, eu acrescentei um pouco de resina na mesial, cuidando para que não tivesse excesso, né? Obviamente que eu tenho um excesso no contorno, um sobrecontorno, mas eu não posso ter um degrau aqui. Então, eu tenho um sobrecontorno arredondado e polido. Então, eu coloquei essa pequena quantidade e deixei aí por 15 dias. Para quê? Para que pudesse haver uma neoformação de papila. Senão, se você pegar o incisivo lateral e tentar transformar em central de uma única vez, você vai ficar com aqueles triângulos negros, né? Então, depois de 15, 20 dias, eu já tinha aqui uma neoformação de papila, agora sim eu posso reanatomizar o dente por completo, né? Fazer o polimento, tudo numa sessão, uma única cor, no caso aí foi A2, Carisma Classic, né? Então, vocês vejam a estética, ó, não usei resina de dentina, nada, só a resina de esmalte. Então, vocês vejam o potencial estético desse material. Muito bem, está aqui uma vista. Bom, próxima etapa, eu já sei que ele vai me encaminhar para eu tentar transformar esse canino em incisivo lateral. Tá? Aqui uma vista ainda da primeira etapa, e a próxima etapa está aqui, né? Ele me encaminhou posteriormente, reanatomização do 13 em 12. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, vocês vejam que ele foi movimentado até encostar naquele dente, o que eu transformei em incisivo central, né? Então, essa reanatomização é extremamente importante para guiar também a movimentação desse canino. Então, olha lá, encostou, agora eu vou transformar esse canino em incisivo lateral. Vou ter que seccionar, obviamente, o ápice, né? Talvez fazer algum pequeno desgaste na vestibular, e para deixar a superfície mais plana, e acrescentar um pouco de resina aqui, ó, nessas áreas de arestas, para que o dente fique plano. Então, se eu fizer uma sobreposição de imagens, como vocês vão ver aí, deixa eu passar aqui. Aqui já está reanatomizado, está vendo onde eu estou apontando aí. Aqui, checando se eu não tenho contato, naquela área que eu... contato em máxima intercuspidação, né? Obviamente que não dá para falar aí
em protusão e nem em lateralidade. Aqui uma sobreposição de imagem, ó, que foi seccionado do canino. Tá? Aqui, planifiquei a vestibular e acrescentei resina aqui, acertando, então, os ângulos e a abertura das ameias. Então, esse foi a primeira etapa, aqui a segunda etapa concluída. Né? Muito bem, a próxima etapa eu já sei qual que é. Voltou para o ortodontista, colocou o aparelho, está fazendo a compensação, porque esse caso é cirúrgico, tá? De cirurgia ortognática. Agora ele me pediu para transformar o canino, né? O elemento 14 num. O que ele me pediu? Ele falou, olha, quando a gente fez a cirurgia no modelo, estava havendo um toque na cúspide palatina. Eu preciso que você corte a cúspide palatina. Se expor a dentina, depois você restaura, mas eu preciso fazer ela um pouco mais plana, senão não vou conseguir oclusão depois da cirurgia executada. Né? Então, foi feita uma cirurgia no modelo. Então, assim nós fizemos, né? Fui desgastando a palatina, obviamente expôs dentina. Se expôs dentina, vai ter sensibilidade. Aí a gente aprofunda um pouco o preparo na dentina e fecha com a resina. Né? Olha aí, se eu olhar uma vista frontal, é um premolar. Melhor, numa vista lateral, vamos dizer assim, é um premolar, mas numa vista frontal se parece muito com o canino. É fácil, um dos dentes mais fáceis de transformar em canino é o premolar, só você acrescentar a resina aqui, ó, e tomar cuidado depois com a guia de desoclusão, que não é o caso dessa paciente. Né? Muito bem, e nós vamos então na evolução do material dentro da linha Cuser, chegamos então à Carisma Diamond. Né? A Carisma Diamond tem um monômero patenteado, está aqui o nome dele, o apelido dele é TCD, né? É todo esse nome aqui comprido, mas nós vamos ver o que ele é importante. O que mais? Nós temos uma porcentagem de carga de 80% a 82% em peso ou 63,5% a 65% em volume. Média do tamanho das partículas, 5 nanômetros a 20 nanômetros. Essas são as nanopartículas. Além daquelas já existentes, né, na linha Carisma, o vidro de fluoreto de bário e alumínio. E nanopartículas também presentes na matriz. Então, quer dizer, aumentou-se a quantidade de carga, melhorou-se as propriedades estéticas e esse monômero aqui, ele é responsável pela redução dos índices de contração. Né? Basicamente, ele tem um núcleo aqui que está circulado em rosa rígido, tá? Ele tem os monômeros das extremidades. As extremidades desse monômero são elásticas, né? Então, no momento da contração, você reduz o estresse. Né? E ele tem também monômeros de ligação cruzada que favorece a polimerização. Bom, o que é que eu ganho com isso? Né? O que isso tem a ver em termos de detalhe da vida prática? Se você tiver um bom aparelho fotopolimerizador, aqueles 2 milímetros de volume de material que a gente estava acostumado a utilizar, nós podemos deixar já de lado e trabalhar até com 3 milímetros de material, que você não vai ter problemas, claro, né? Inseridos da maneira correta, você não vai ter problema com elevação dos índices de contração ou o estresse de contração, por conta da presença desse monômero. Tá? Não está indicado para o material, mas eu já cheguei a fazer classe 1 com essa resina, na técnica book fill, inserindo tudo de uma vez. Não tive nenhum problema de sensibilidade, estamos acompanhando, não tenho problema de fraturas de margem, sem problema nenhum, desde que você tenha um fotopolimerizador que consiga atravessar esse volume de material. Muito bem, desculpem, novamente, eu vou voltar aqui. Essas cargas nanométricas de 5 nanômetros a 20 micrômetros, tá? Principalmente as menores, elas vão conferir a esse material uma propriedade chamada opalescência, que está intimamente ligada ao valor, ou seja, a quantidade de brilho, a quantidade de luz que aquele material vai refletir.
ou seja, na dispersão da luz e na refração da luz. Para que a gente possa entender, tem aqui nas imagens, aqui está um disco de Carisma Diamond, da cor A2, colocada sobre um fundo da cor C2. Então, veja, o matiz é diferente. Você tem um matiz C, que é cinza, e um matiz A, que é alaranjado marrom. Um sobreposto ao outro, você não vê diferença. E aqui na simulação de uma restauração, num dente da cor C2, feita com Carisma Diamond A2. Por que isso? Porque a presença daquelas nanopartículas proporciona uma reflexão de luz tal que você não enxerga essa diferença de matriz. Tá? Isso é uma propriedade ótica bastante interessante do esmalte. Aqui um outro chart mostrando, né, com outras resinas, ó, comparada com outras resinas, o disco de Carisma Diamond A2 em cima de um fundo C2, ó, né? Então vocês vejam que as propriedades ópticas da Carisma Diamond aqui são bem superiores comparativamente. Por quê? Isso é uma propriedade do esmalte, né, que não é tão recente, mas chamada opalescência. Olha só, essa é uma vista do esmalte. Pegaram esse canino aí, tiraram toda a parte interna dele, deixaram só o esmalte vestibular. Isso é a luz incidente. Eu acho que todo mundo está enxergando aí o esmalte branco azulado. Tá? E se eu entrar atrás desse esmalte, eu vou enxergar ele dessa cor. Tá? Bom, o que isso é importante na vida prática? Descobriu-se que cores de dentina são poucas, daí a razão de nós termos kits reduzidos hoje. Você pega, por exemplo, Carisma Diamond, você tem 3 cores de dentina, OM, OL e OD, tá? Que corresponde, que vai mais ou menos do A1 até o A3,5 e só, né? Olha, mas me falaram que 90% da cor vem da dentina, né? Tudo bem, o esmalte funciona como um filtro que proporciona dispersão e refração da luz, ou seja, ele divide a luz e reflete os comprimentos de onda de maneira que a gente enxergue diferentes cores. Então, aquelas nuances de cor, na verdade, são propriedades do esmalte, né? Às vezes você enxerga, vamos falar um português mais claro, a cervical A3, o terço médio A2, o terço incisal A1, com transparência e tudo mais, é uma propriedade do esmalte. Por quê? Porque ele tem prismas, né? E os prismas são medidos em angstrom, que é 10 a menos 12. Obviamente que a resina não tem prisma, mas vamos comparar aí com o arco-íris, né? Quando chove, você tem lá a luz solar e quando bate nas gotículas de água, a gente enxerga as cores do arco-íris, e é só isso aí que a gente enxerga. É porque houve uma refração da luz. E o esmalte também faz essa refração por causa dos prismas e do tamanho dos prismas e como eles estão dispostos. Então, o que é que nós temos hoje mais próximo em termos de tamanho de um angstrom? É uma nanopartícula. Daí a tendência dos fabricantes a transformarem as resinas em nanohíbridas. Por quê? O esmalte fica muito mais estético, né? Principalmente os esmaltes translúcidos, os esmaltes clear. Tá? Então, vamos ver aí um caso, né? Para a gente entender essa questão de efeito óptico, né? Esse paciente aí, por exemplo, ele me procurou e falou assim, olha, eu, algum tempo atrás, quebrei um pedacinho do dente e refiz várias vezes, foi desgastando, cada vez que eu ia lá, desgastava e acabou ficando assim, né? Bom, eu falei, o que tem aqui? Está tudo coberto com resina. Mas se eu olhar com um pouco mais de acuracidade, eu estou vendo que aqui tem uma sombra. Provavelmente a fratura está aqui, ó. Agora, não entendi por que o dente todo foi coberto com resina, né? Então, a questão era, doutor, eu só tinha um quebradinho no canto direito, né? Foi isso que ele falou para mim. Muito bem. Então, aqui eu coloquei um fio afastador, controlar a umidade, e vou começar a remover. Olha aqui, ó. Um outro detalhe, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de identificar onde é que está a resina e aonde que está o dente. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Vou tirar a água. Não façam isso.
Então, principalmente se for acabamento, né? Você vai superaquecer a resina e você vai prejudicar as propriedades dela. Então, a gente vai marcando com as costas do explorador, tá? Tem aquela curva, né, do explorador número 5, passa as costas dele aí, ou um instrumento qualquer que você usou lá, um condensador de amálgama, que a resina vai ficar riscada. Então, você vai vendo onde está a resina. Olha aqui, ó, a fratura que ele tinha, né? Então, olha, fui removendo a resina, agora está aparecendo a cor do dente dele, porque eu falei, será que eu vou ter que fazer um clareamento nesse dente? Tá óbvio que não, né? O dente foi escurecido porque foi colocada resina sem polimento por cima dele, né? Aí eu perguntei para ele, escuta, essa resina aí que foi colocada aqui, aí eu vi que o dentista parece que cobriu tudo, mas não era dessa cor, escureceu, né? O que você acha que vai acontecer com essas 10 lentes que fazem por aí daqui 2, 3 anos? Eu não sou contra, tá? Quando está indicado fazer, vamos fazer. Mas deve ter gente assistindo que é mais novo, pessoal que é mais velho. O que vai acontecer? A resina sofre alterações no meio bucal. Não existe resina milagrosa, tá? Tem que estar indicado. Então, está indicado fazer? Tá. Ah, não, eu fiz porque o paciente queria o dente da cor de giz. Tá bom, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então tá cheio de sobrecontorno, gengiva inflamada por aí, e você sabe, a culpa é de quem pôs a mão por último, né? Então respeitem as propriedades do material, trabalhem com materiais adequados e dentro da indicação. Então, eu removi a resina e refiz a classe 4. Fiz uma pequena caracterização aqui, né? Olha, ele estava fazendo ortodontia lingual, né? Aí o caso antes e depois, o que eu usei? Palatina, um esmalte clear, opalescente. Dentina, opaco light, é uma dentina A1. Manchas brancas eu fiz com opaco bleach, que é uma dentina para dente clareado. Não usei corante aqui onde vocês estão vendo. Essa área mais branca foi dentina. Vestibular, BXL, eu usei aí. Ele já tinha feito clareamento nesses dentes, e um translúcido opalescente, clear opalescente, por cima na vestibular. Então, essa é uma estratificação anatômica, né? Porque eu usei translúcido, usei dentina, usei caracterização, usei esmalte e usei opalescente. Então, você consegue aí um efeito bastante interessante. Esse caso eu já mostrei numa outra palestra, mas eu não me canso de mostrar, tá? Porque é um problema que cada vez se acentua mais, que se chama erosão. Essa moça aí, ela me autorizou, é minha cliente até hoje, né? Ela fazia competição, competia, né? Em campeonatos de musculação e tal, de fitness aí, e ela tinha uma alimentação que eu falei assim, a sua alimentação é igual do Robocop, todo mundo lembra o Robocop, né? Que ele se alimentava com papinha de bebê. Eu falei, o adulto, você não pode alterar muito a sua alimentação, senão corre o risco de acontecer isso aqui com você. Ó. Isso aí depois de restaurado. Ela era assim, erosão, tá? Ou biocorrosão, sei lá o termo que vocês querem, né? Cada um quer inventar um termo para ficar diferente. Mas isso é erosão dental, provocado pela presença de ácidos, tá? Ela tinha perdido o DVO, perdeu 1 milímetro de DVO, perdeu a guia canina, tá? E aí ela me procurou, aliás, foi no curso de especialização, falou assim, eu preciso corrigir porque eu tenho um campeonato, né? A preocupação era essa, né? Muito bem, mas nós demos todas as orientações para ela. Da onde veio o problema, né? Que obviamente iria continuar e uma hora ela teria que parar, né? Porque a gente envelhece também, né? O corpo já não responde mais. Mas olha aí, essa era a posição de máxima intercuspidação, a protusiva, tocando nos posteriores, né? Aqui, olha, se vocês notarem, os posteriores têm um certo padrão de perda estrutural, olha, e não tinha mais guia canina, nem direita e nem esquerda. Então, eu fico na dúvida, né? Se eu for reabilitar com resina, se eu for devolver guia canina aqui, eu corro o risco de perder essa guia canina com resina por desgaste ou, às vezes, por fratura, dependendo da espessura que eu coloco, tá?
para que tenha uma boa resistência aqui, eu tenho que ter em torno de 1,5 milímetro de espessura, tanto em espessura e largura, tá? Comprimento e largura, porque senão corro o risco de perder essa guia depois, né? Uma outra opção é devolver a guia canina, devolver a guia em função em grupo, que é o que normalmente a gente faz nesses casos aqui. Muito bem. Então, aqui uma sobreposição de imagens do antes e depois para vocês verem o quanto que ela perdeu. Isso aqui, segundo ela, aconteceu num prazo de 6 meses, e é isso mesmo que acontece. Mas não era só isso, né? Bom, aqui mostrando já feitos tabletops, tá? Ou seja, simplesmente a reabilitação das oclusais, e foi feito com Carisma Diamond também, tá? Eu dei para o protético, ele faça com essa resina. Então, nós reabilitamos o posterior primeiro, devolvemos a DVO e agora vamos para a reabilitação anterior. Olha só a palatina, ó. Esse aqui é um dos últimos estágios da erosão ácida, quando começa a perder esmalte na palatina. E essa perda de esmalte palatino dos incisivos superiores, eu tenho certeza que é erosão ácida por problema interno, tá? Interno. No caso, refluxo gastroesofágico. Aqui como era, né, a máxima intercuspidação e a protusiva, tá? Como ficou a máxima intercuspidação e a protusiva depois. Lateralidade direita, como a esquerda, como era, como ficou aqui já está no final, mas ela faz em grupo, tá vendo? Não tocando só a guia canina, mas fazendo em grupo também. Tá? Aí uma vista do sorriso, depois que nós fizemos o restabelecimento da DVO, obviamente que eu consigo espaço, né, que não existia antes. Aí eu consigo espaço para restaurar essas palatinas, foram restauradas, tudo com Carisma Diamond. Tá? Aqui o ajuste oclusal em protusiva e lateralidade. Tá? Veja aqui uma translucidez imediata que ela some depois com a hidratação. Tá vendo? Com o processo de hidratação da resina, ela desaparece. Opa. Aqui um outro caso, fechamento de black space, só com Carisma Diamond também. Essa é a matriz chamada única, né? Muitos desses casos estão publicados no site da Cuser. Quem quiser ter maiores detalhes, aqui a gente está falando um pouco rápido por causa do tempo. Ainda vou finalizar, vai dar tempo, falar da Carisma One. Lá também está bem descrito esses casos, né? A matriz única, que ela se adequa muito bem nesses casos onde eu tenho que fazer fechamento de black spaces, também casos de astemas, casos de recontorno cervical. E aqui nós utilizamos somente a resina Carisma Diamond. Tá? Aqui uma vista do caso pós-operatório imediato. Aqui uma vista já com 20 dias após a neoformação da papila, como essa paciente se apresentou, como o caso ficou finalizado, né? Não é uma paciente, essa também é uma paciente de cirurgia ortognática, tá? Ela fez maxila e mandíbula. Então, costuma ter esse, vamos dizer assim, esse efeito colateral depois, né? A presença de black spaces por retração gengival. Muito bem. Então, vamos ver, então, para finalizar aí, tá? Alguns casos utilizando a Carisma Diamond One. Tá? Veja bem, as resinas One, ou únicas, vamos dizer assim, como o próprio nome já diz, elas não têm cor. Elas fogem do matiz, do croma, tudo aquilo que a gente está acostumado a utilizar. Então, a gente tem que dar uma separada no cérebro aí, para a gente poder entender como esse material funciona. Tá? E aqui vocês estão vendo o Gluma Bond Universal, que entra aí no grupo dos adesivos universais. Né? Um sistema adesivo fantástico. Né? O Gluma 5 Bond já era bom, desde quando se chamava só Gluma, lá atrás, né? E esse aí é uma evolução. Né? Da onde que vem esses adesivos aí? Lembra dos adesivos autocondicionantes de frasco único, que eram terríveis, né? O fabricante, ele
não abandona a ideia, ele melhora o produto, entendeu? Porque ele sabe o que vem lá na frente, qual é o futuro, né? E o futuro hoje, em termos de adesão, é isso aí, né? Que você pode fazer condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo só de esmalte, ou se você tiver uma cavidade autorretentiva, lembra lá do amálgama, uma cavidade autorretentiva, você não precisa fazer condicionamento ácido nenhum e pode confiar, tá bom? Ah, mas eu tenho medo. Medo a gente vai ter o resto da vida, né? Tudo que a gente vai fazer que é novo, a gente vai ter medo. Mas você tem que fazer, tá? Mas aqueles que são contra a experiência, normalmente eles não acreditam, né? Bom, deixa para lá. O que acontece com esse material? O fabricante conseguiu modular o índice de refração de luz, equilibrar o índice de refração entre matriz, partículas de carga e estrutura dental, de modo que não houvesse uma reflexão excessiva da luz, tá? E nem uma transmissão excessiva da luz. Quando eu tenho transmissão excessiva, a restauração fica escura. Quando eu tenho reflexão excessiva, a restauração fica mais clara, né? Então, ele conseguiu modular isso, tá? Através da alteração da composição, formato de partículas e alteração da composição da matriz. Então, o que acontece? Eu coloco esse material dentro de um dente A1, de um dente B2, por exemplo, ou de um dente C3, e ele adquire a coloração da estrutura dental. Então, não tenho mais que me preocupar com cores, né? Em odontologia de rotina, vamos dizer assim, de consultório. Então, não preciso, numa classe 1, colocar dentina, esmalte, ou cor de corpo, translúcido, corante. O que quiser colocar corante, tudo bem, né? E aonde eu posso estender as indicações desses materiais? Pequenas cavidades em dentes anteriores, classe 5, classe 3, pequenas e pequenos diastema. Vou mostrar para vocês. Olha só, isso é um caso de uma classe 1, né? O paciente aqui, olha esse contato aqui, isso aqui é um contato prematuro, né? Quando tem esse formato de anel aqui, com certeza é prematuro, mas está em dente. Mas vamos ver. Olha a lesão cariosa aqui, ó, lesão típica de classe 1, né? A famosa panela. Então, nós abrimos o esmalte para ter abertura suficiente, por isso que não é uma cavidade para a resina, né? É um acesso para que eu consiga remover todo o tecido cariado. Vou removendo, removendo. Olha a cor da dentina que está saindo aqui agora. Uma dentina em forma de pó, um pozinho claro, né? É a dentina desmineralizada, essa aí. Clinicamente, é assim que a gente enxerga ela, tá? Porém, eu tenho dentina esclerótica ainda no fundo. Cuidado com esse tipo de cavidade, ó, porque a gente está trabalhando no fundo e na parede circundante ainda tem lesão de cárie aqui, ó. Tem que verificar muito bem, né, se o esmalte está socavado, a presença de lesão de cárie aí. Olha a dentina esclerótica lá no fundo. Muito bem. Estou fazendo aqui uma desinfecção da cavidade com clorexidina. Algumas escolas têm essa filosofia, outras não. E vamos aplicar o Bluma-Bond universal na forma de condicionamento ácido seletivo. Faço condicionamento ácido só do esmalte, lavo, seco à vontade com jato de ar. Essa é a vantagem, né, de eu não ter condicionado a dentina, uma das vantagens. Aplico o adesivo. Forma de aplicação. Em torno de 20 a 30 segundos. Nesses 20 a 30 segundos, você vai umedecer a cavidade 2 ou 3 vezes e aplicar na forma de esfregaço, esfregando lá dentro. E como é que ele age? Ele age com pH reduzido, ele vai desmineralizando a dentina ali pelo pH reduzido. Se você aplica uma camada só e deixa 10 segundos, por exemplo, como alguns fabricantes preconizam, ou como muitos fazem por aí, você começa a desmineralizar depois de 10 segundos, a desmineralização para, porque o pH que está em torno de 2, 2,3 aí, ele vai subir para 4, e aí você não tem mais desmineralização. Então, nesse tempo de 30 segundos, você tem que ficar umedecendo constantemente. Ô, professor, mas a cavidade vai ficar encharcada de adesivo, mas é para ficar, porque depois você vai remover os excessos com o próprio microbrush, o jato de ar à distância para evaporar o solvente,
que todos esses produtos, todos eles, incluem água, tá? E a água é mais difícil de evaporar e o solvente atrapalha a polimerização. Muito bem, e agora eu vou inserir. Essa cavidade aí deve ter próximo de 4 milímetros de profundidade. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a inserção tudo de uma vez? Não. Apesar que a Carisma Diamond One, como eu falei, que tem aquele monômero, né, que reduz a contração de polimerização, mas eu vou fazer a inserção em apenas 3 camadas para facilitar a escultura. Poderia ser 2, uma na lingual, outra na vestibular e acabou, tendo um bom fotopolimerizador. Nós vamos fazer em 3 camadas. A primeira na vestibular, por baixo da cúspide, né, que estava socavada, a segunda na lingual e a terceira para finalizar. Sempre polimerizando 1, 2. Tá? O que eu posso fazer aí para ganhar tempo? Coloco uma camada na vestibular, outra na lingual, desde que elas não se juntem, polimeriza. Depois você coloca a camada na parte central, como já está aqui finalizada a restauração. Tá? Finalizei a restauração, olha só, aquele contato prematuro sumiu. Olha quantos contatos apareceram. Isso aqui que seria o ideal, né? Entendeu? Então, além de resolver o problema biológico, lesão cariosa, a gente resolve o problema estético e o funcional. Por isso a importância da gente sempre checar os contatos antes, né? E também depois, olha aí, ó, comparando, ó. Tá? Olha os contatos aqui, ó, excessivos, né? Muito bem. E outra coisa, né? Quem estudou oclusão, esse contato invertente, triturante, você tem desvio. O paciente morde, desvia. Tá? Muito bem. Aqui é um outro paciente, onde foram feitas também com o mesmo material, ó, pré-molar, 2 MODs e o molar ocluso lingual. E aqui a gente já vê os molares, os premolares restaurados. Vamos ver aqui. Aqui o molar, os premolares restaurados. Olha só, não tem cor o material. Né? Aqui eu usei um corantezinho. Ó, tá? Mas o material não tem cor, ele assumiu a cor do dente. Né? A cor do dente. Por causa do índice de refração de luz favorável. Cuidado que tem uns materiais aí, né, que surgiram aí como resina Zuan. Agora você vai comprar, tá lá, resina não sei o que, Zuan. A1, A2, A3, B1. Então não é mais Zuan, porque se o cara está incluindo matiz, está incluindo o corante do material, não é mais Zuan. Né? Aqui uma outra vista, mais próxima. Tá? Olha que interessante aqui como mudou a cor. Por quê? O que está acontecendo aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês? Nessa crista marginal, que era uma cavidade mais larga, aqui também, ó, o que está acontecendo? A resina está assumindo parte da cor do meio externo. Essa parte que fica em contato com o meio externo, principalmente quando eu reconstruo uma cúspide, ela pode puxar um pouco a cor ali. Né? Teve um caso até que eu fiz aí que tirei o isolamento, deu acabamento, sangrou. Aí eu fui fotografar, a resina estava meia cor-de-rosa. Falei, nossa, será que entrou sangue aí? Eu não vi. Falei, bom, deixa para a próxima, eu vou polir, daí eu vejo, né? Aí na próxima já não estava sangrando a gengiva, a cor estava normal. Então pode acontecer isso. Para finalizar, esse caso de diastema, né? Tá? Foi feito com Carisma Diamond One. Está aqui o diastema já fechado. Nós vamos fazer um pequeno recontorno aqui, ó. Aqui antes e depois, olha só como a gengiva aparecendo em excesso. Adivinha quem notou isso aqui? O paciente, depois que fechou o diastema. Né? Então aí os detalhes começam a chamar a atenção. Falei, tudo bem, não tem problema nenhum, resolvo já. Anestesiei, marquei, vamos remover, fazer uma gengivoplastia técnica de sulco zero, eliminando todo o sulco gengival. E não adianta deixar assim, né? Eu coloquei o grampo, acrescentei uma dosagem controlada de resina, mesma resina, Carisma Diamond One. Poderia ser Durafil até aí, ficaria melhor até em questão de polimento, vamos dizer, né? Mas o caso estava sendo feito todo com esse material. Tá? Olha aí, antes e depois. Isso aqui, 15 dias depois. Tá? Antes, e aí sim o caso totalmente finalizado. Tá? E esse último aí, este paciente também foi me encaminhado
pelo professor Fábio Romano, lá da USP, é o último, tá? 2 minutinhos já concluo. Ele falou, eu vou apresentar esse caso num congresso, que é um caso que teve compensação, enfim, técnica ortodôntica complicada, conseguiu um resultado muito bom, só que eu quero que você troque as resinas, né? Aqui tem uma, aqui está coberto com resina, aqui tem outra e aqui tem outra, né? Aí o paciente veio e falou, manda aí que eu faço. Aí o paciente chegou e falou assim, eu quero fazer clareamento. Começou a complicar. Mas tudo bem, fizemos clareamento, essa era a cor inicial dele, 2R, 1,5. Aqui, antes, depois do clareamento, foram 3 sessões, tá? Eu não engano ninguém. Falar, fiz clareamento em uma sessão, só para falar que eu sou bacana. Não existe isso, você sabe. Clareamento caseiro é 30 dias, são 30 dias, dependendo do produto que você usa. Como é que de consultório você vai fazer uma sessão só? Muito bem. Então, está aqui, depois do clareamento concluído. Essa resina que está na vestibular aqui, provavelmente era do aparelho, eu removi antes de fazer o clareamento, senão depois vocês vão ter surpresas aí, remove antes, tá? Então, aqui as áreas que foram restauradas, tá? Aqui, aqui e aqui. Tudo com Carisma Diamond One, tá? Uma única cor. E eram resinas, essas resinas atravessavam lá pela palatina, tá? Então, mésio, vestíbulo, palatina. E aqui não é o caso, aqui eu fiz uma gengiva artificial, né? Com uma resina para gengiva, caracterizei e tal, para ficar um pouco melhor a aparência e estética do caso. E aqui o caso concluído, então, né? Muito bem, pessoal. Acho que está dentro do tempo aí, né? No meu relógio, que são 6:02, 18:02, tá? Acho que consegui atingir pelo menos os objetivos no tempo, acho que deu certo. Foi ótimo, professor. Obrigada. Eu criei muita dúvida. Foi ótimo você ter compartilhado todos esses casos clínicos super interessantes. Estou vendo que até tem gente aqui da equipe da Culzer assistindo e para eles deve ter sido ótimo ver toda essa experiência de tudo que a gente fala, né, dos produtos, logo na clínica, na prática, né? E na verdade, assim, não tem perguntas, mas a gente só tem comentários e elogios, né, sobre a sua aula. Muito interessante a aula, o professor André traz muitos conhecimentos sobre os materiais que são importantes para a prática clínica. Eu também uso a linha da Carisma desde sempre e olha que faz tempo, um excelente material. Essa foi a Mariane que colocou, o Marcelo também te elogiou, excelente aula. Marcelo, Mariane, enfim, todo mundo te mandando um abraço. E a Márcia está perguntando qual que é a resina modeladora da Culzer, né? Que eu acho que é o Signum Liquid, que você Signum colocou Liquid, lá isso. no começo. Então é isso, eu queria te agradecer muito de novo, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. O professor Sullivan aqui está aparecendo também. Apareceu aí. Agradeço a presença de todos, os amigos. Tem que contar com os amigos nessa hora, fazer a propaganda para a gente aí. Um abraço aí para o Sullivan, para todos os alunos, professores aí que estão presentes, para todos os que se inscreveram, né? Conhecimento, não importa a época do ano, nem o horário, a gente tem que estar sempre adquirindo, né? Muito bom. Um abraço para todos. Queria desejar um bom descanso, um bom finalzinho de tarde aí e boas festas, né, professora? A gente não vai se ver, mas aí fica já meu desejo de boas festas para você, para todo mundo aí, que a gente não se falar. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez ao convite e a presença de todos. Um grande abraço a todos e espero estar aí em novas oportunidades. Com Bom? certeza, vai estar sempre. Se depender da Muito gente, vai estar obrigado. sempre. Obrigada. Muito Tchau, obrigado tchau. pela amizade e pela parceria. Tchau, tchau. Obrigada, professor.